Quando Marshall, um dos grandes sábios da Torá do século XVI, soube que o Arizal estava fazendo milagres lá em Tzfat, ele ficou desconfiado. Ele pensou que talvez fosse magia negra e pensou até mesmo excomungar o Arizal e seus alunos. O Arizal então ficou sabendo disso e resolveu mandar seus dois discípulos mais importantes até Lublin, onde o Marshall morava, para explicar pessoalmente seus ensinamentos e evitar um mal-entendido. Esses dois alunos eram ninguém menos do que o Rabbi Chaim Vital, que mais tarde espalharia os ensinamentos do Arizal pelo norte da África e Oriente Médio, e o Rabino Israel Srug, que se tornaria a principal referência desses estudos na Europa. Antes de partirem, o Arizal revelou um segredo profundo, o nome e o paradeiro do Mashiach daquela geração. Ele explicou que em toda geração nascem dois potenciais Mashiach, um descendente de Davi e o outro descendente de Yosef. Se a geração não for digna, eles passam a vida em anonimato, ocultos por aí. O Mashiach ben Davi dessa geração se chama Eliakim ben Shmuel e mora na vila de Tissavit, perto de Lublin. Depois de vocês concluírem a sua missão, vocês poderão visitar ele. Assim disse o Arizal. E com isso, os dois rabinos saíram de Tzfat, levando algumas comidinhas, uns assados. E eles mal começaram a viagem, foram levados por uma nuvem até a entrada da sinagoga onde o Marshall rezava. E eles chegaram justo na hora da reza da tarde. E a chegada repentina daqueles dois homens, com aparência tão sagrada e vestidos de maneira tão distinta, causou um espanto na comunidade. E o Marshall percebeu que eles realmente eram pessoas incomuns, eram pessoas especiais. Eles se apresentaram e explicaram que haviam saído de Tzfat naquela manhã mesmo, e mostraram que a comida ainda estava quente. Isso era a prova de que eles fizeram isso em poucos minutos. O Marshall, então, pediu que compartilhassem os ensinamentos do Arizal, e eles explicaram que eram ensinamentos muito sagrados e que só podiam ser revelados em um lugar mais reservado. Eles desceram com ele até o porão, e lá, conforme começaram a falar os ensinamentos do Arizal, o ambiente se encheu de luz. O Marshall, então, mudou completamente de postura. Ele disse que não só desistiu da ideia de excomungar o Arizal e seus alunos, mas também ele se tornaria um grande admirador do Arizal. Missão cumprida, os dois seguiram para Tissavit em busca de Eliakim ben Shmuel. Mas, ao chegarem, ninguém sabia quem era esse cara, onde ele estava, e nem mesmo os anciãos mais antigos da cidade. Eles foram então até o rabino local e, sem outra opção, revelaram o motivo real da visita. E depois de muito procurar, e com a ajuda de várias pessoas, finalmente encontraram Rebbe Eliakim. Ele vivia de forma muito simples, um quarto pequeno, duas camas quebradas, uma mesa bamba e uma cadeira. Ele estava deitado na cama e sua esposa cuidava do fogão no centro da casa. Então, surpresos com a presença daqueles visitantes sagrados, vindos de Tzfat, o casal recebeu eles com simplicidade. Os discípulos se apresentaram, viemos de Tzfat, da terra de Israel, e somos alunos do Arizal. E ele nos contou que você é o Mashiach ben Davi da nossa geração. Aí o Rebbe Eliakim respondeu, esse Arizal, essa revelação que ele fez me trouxe muitos problemas. Porque agora que isso foi dito, eu preciso deixar esse mundo. Meu último pedido, então, é que vocês cuidem do meu enterro. E na minha lápide coloquem essas palavras. Aqui jaz um homem verdadeiro e honesto. 12 de Elul de 5.332. Logo depois, Rebbe Eliakim faleceu. Aquela geração perdeu a chance de receber o Mashiach. Alguns dizem que o desfecho trágico se deve ao fato de que o rabino local teve presenciado a revelação. Se os alunos do Arizal tivessem ido sozinhos, tudo teria sido diferente. E depois do enterro, os discípulos foram visitar a viúva. Eles perguntaram como era a vida com aquele homem tão especial, o Mashiach ben Davi. E ela respondeu assim, com naturalidade, olha, me casei muito jovem, ele sempre foi muito doente, sempre de cama, eu que sustentava a casa. Só que toda sexta-feira, perto do Shabat, tudo mudava. A casa ficava maior, mais bonita, a mesa se enchia de pratos especiais,
e um grupo de homens sagrados chegava com um rolo de Torá. Aí meu marido se levantava forte e saudável, e junto com eles passava o Shabat inteiro rezando, estudando e fazendo as 3 refeições, como de costume. Depois que o Shabat acabava, tudo voltava ao normal. A casa encolhia, os convidados sumiam e ele voltava para a cama doente. Mas eles perguntaram: Você nunca contou isso para ninguém? Olha, eu pensei que isso fosse normal na casa de todo mundo que foi recém-casado. Eu sempre ouvi que a noiva é como uma rainha e o noivo é como um rei. Então achei que fosse assim com todas as pessoas. E dizem que até hoje a lápide com a inscrição pedida por Rebbe Eliakim ainda pode ser vista no antigo cemitério judaico de Tissavit.